Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Mais uma quarta-feira no nosso encontro, hein? É o seu quadro Descomplica a Alma. Eu sou o Thiago Thierry, vou estar chamando aqui a professora Arlen Gomes para estar conversando conosco. Toda quarta-feira a gente traz um assunto para ajudar a ter uma alma mais leve, uma alma mais descomplicada. Então, se o assunto de hoje ele tem aí algum significado para você, não esqueça de comentar ou até de compartilhar com outras pessoas, curtir para que outras pessoas também possam receber esse vídeo, tá bom? Deixa eu estar chamando aqui a nossa querida professora Arlen Gomes para participar desse nosso encontro e você pôr para a gente aqui dúvidas ou até mesmo temas para a gente poder toda quarta-feira trazer aqui dentro da nossa programação, tá bom? Estou chamando aqui a professora Arlen Gomes, que vai se conectar aqui junto conosco, vai participar desse momento aqui todo especial. Bom dia, Professora Thiago. Arlen, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham. Prazer mais uma quarta-feira estarmos aqui. É verdade, mais uma quarta-feira para trazer um assunto muito importante, né? Eu É vou, verdade. eu vou conectar você aqui com a rádio e aí a gente já vai se falar aqui. Tá ok. Tenha mais informação pelo WhatsApp 11 9 1607 3836. 11 9 1607 3836. Sempre com você. Sempre, sempre com você. E que alegria saber que você está aqui acompanhando a sua Solvida FM, o seu programa de toda quarta-feira. Eu sou o Thiago Thierry, como sempre, nas quartas-feiras a gente tem um encontro super especial. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. E ela já está por aqui, a nossa querida professora Arlen Gomes. Seja bem-vinda à Solvida FM, professora. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui para conversar um pouco sobre os temas relevantes, né, do nosso dia a dia e da nossa vida. Isso é verdade, professora. E hoje um tema que não deixa de ser relevante, assim como os outros, a gente falar sobre vícios, falar sobre essas compulsões que as pessoas têm. E eu acredito, professor, até indo na linha de vício, a gente tem algo que tem até mexido com famílias quando falamos de jogos de azar. E o que isso passa na cabeça da pessoa, professora? Principalmente nesse tema que eu estou falando de um jogo de azar. A pessoa tira o dinheiro de dentro de casa para colocar em um jogo, se endivida, entra com empréstimos, enfim, a vida fica de ponta cabeça por conta de um vício, assim como o vício de um jogo. Tenho que estar ali na tela do celular jogando, eu tenho que estar no videogame, e aí esquece a vida aqui fora. Então, enfim, começando sobre vícios, na linha desse raciocínio, professora, dentro do teu conhecimento, como a pessoa ela não consegue observar que ela está sendo absorvida por algo que está destruindo a vida dela? Tiago, eu penso sempre, né, eu entendo sempre que o vício, a compulsão, ela não é a raiz do problema, né, é um sintoma, é o que está na superfície, né. Quando uma pessoa, ela acaba indo, né, para um vício e que ela precisa, né, estar consumindo aquilo todos os dias, o jogo, a cigarro, a bebida, enfim, né, temos aí diversos tipos de vícios ou compulsões,
a gente precisa pensar, assim, qual é a raiz do problema, né? Você começou falando sobre a questão dos jogos, né? Jogos, tanto casas de jogos que hoje são fechados, mas existem as clandestinas, né? E existem os jogos digitais. Eu lembro quando eu era bem novinha que teve essa questão das casas de bingo fechando e tudo, porque isso era legalizado, né? As pessoas iam até lá para jogar. E o que acontece, Tiago, é que existe no nosso cérebro existe algo chamado sistema de recompensa, né? Então, muitas vezes as pessoas vão para esse jogo, sei lá, que nem você falou do jogo do celular, que são os tigrinhos da vida, etc. Qual que é a motivação que me faz ir para esse jogo sempre? Geralmente, esses jogos começam eles têm um mecanismo, né? Você joga um pouquinho e ganha um valor. Opa, isso aqui funciona, né? Sistema de recompensa ativado. E aí eu começo a jogar aquilo sempre, porque eu ganhei da primeira vez. Aí você perde, não, mas eu ganhei daquela vez. Então você perde umas 5, ganha um pouquinho. Opa, ganhei de novo. Aí você, não, mas eu ganhei semana passada, eu ganhei semana passada. E geralmente a pessoa vai, então tem essa questão, né, do sistema de recompensa, tem a motivação do eu quero ficar rico fácil, essas promessas de você ganhar, né, um dinheiro. E esses jogos eletrônicos, eles têm diversas formas, né, de gatilhos que ativam o seu cérebro para que você fique preso ali, tá? Geralmente também a gente precisa pensar em como está a vida dessa pessoa, né? Quando você começa a perceber, assim, qual é a dinâmica de trabalho, como é que está essa pessoa em relação à expectativa de vida, a estrutura emocional dessa pessoa. Porque uma coisa, Tiago, é você ir numa festinha, sei lá, de família, né? E aí brincar de bingo, com sorteio ali, é uma coisa. Outra coisa é você buscar nisso a solução para a sua vida. Porque geralmente as pessoas jogam porque eu vou ganhar muito dinheiro aqui, isso vai ser a solução dos problemas da minha vida. E aí a pessoa fica viciada porque ela está buscando a solução ali, né? Então tem um sistema de recompensa que não, eu vou continuar jogando, e aí a pessoa se vicia porque ela tem aí essa busca por essa dopamina do jogo, né? Esse estímulo, opa, ganhei, né? E aí tem os outros mecanismos que esses jogos eletrônicos acabam usando, né? Que ativam áreas do nosso cérebro e que mantém a pessoa viciada. Até porque nós temos pessoas viciadas em jogo, jovens, que não ganham nada. São jogos de computador. O que ele ganha é passar de fase. Da mesma forma, é um sistema de recompensa, né? Que ele fica viciado. Então, a gente precisa prestar atenção, assim, no perfil todo da pessoa, né? E aí você falou de jogos, mas nós temos outros tipos de vícios e dependências também, né? Não apenas esses eletrônicos, porque nós estamos numa sociedade em que evoluiu bastante a tecnologia, hoje nós temos muita coisa eletrônica acontecendo, né? Tudo hoje é digital. Mas temos outros tipos de vícios e compulsões que vêm de muitos anos atrás. Por sinal, professora, até indo agora para esse outro parâmetro, me faz lembrar, vamos pegar agora a bebida. Principalmente daquela pessoa que está amargurada, e você explicou, e muito louvável a sua explicação sobre essa questão dessa dependência, desse uau, eu ganhei e vou seguir. Mas e quando falamos de bebida e principalmente, o meu coração está apertado, eu perdi o emprego, eu perdi o amor, então eu vou para a bebida que lá eu vou me alegrar. E aí, talvez de uma forma ilusória, começa ali a beber para passar, sei lá, essa depressão, essa mágoa. E aí nisso seria igual o jogo, eu estou ali supostamente achando que é apenas passageiro e quando eu vejo,
tá ali no meio da bebida? Você acabou de falar, assim, você deu um pouco que é a resposta, né? Eu tô amargurado, eu vou para a bebida. A pessoa, quando a pessoa tem muita gente que é alcoolista, né? Nós temos termos mudando, né? Que está preso no alcoolismo e não sabe. Como assim? Ah, eu tô feliz, eu preciso beber. Ah, eu tô triste, eu vou beber. Todos os dias essa pessoa bebe uma, duas latinhas ou uma, duas taças ou uma, duas garrafas, enfim, todo dia. Se ela não beber, a vida dela parece que o dia não aconteceu. Essa pessoa já está dependente. Ela já é considerada, tá? Presa ao alcoolismo. Por quê? Porque ela depende disso para dar o sentido do dia dela. E aí a pessoa acha que não está presa ao vício, por quê? Ah, mas eu não me embriago. Eu não estou embriagada, né? E a bebida, ela tem impacto, sim, no funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro. Ele vai impactar, ele vai trazer ali uma sensação, né, uma sensação de leveza, uma sensação de. Me fugiu a palavra, não é dormência. É como se fosse. Não é ilusão, me fugiu a palavra que eu estou querendo usar. Alguém escreveu aqui, ó. Eu ouvi ontem, acredito que vem de encontro com o que está sendo abordado quando estamos em excesso de água, porque já estamos dependentes da situação. Verdade. Essa pessoa, ela fica ali anestesiada. Pronto, achei a palavra. Ó, como é que eu, né? Memória. Eu vou me anestesiar daquela situação de amargura, de tristeza, né? Eu vou me compensar. Então, tem muita questão da compensação, que é o que ela está falando aqui, né? Albanese, queremos suprir algo que está fazendo falta, eu vou compensar. E como a bebida é a comida também, Tiago. Ah, eu tô triste, eu vou comer, né? Tem muita gente com dependência na comida por conta de questões emocionais. Na bebida, por conta de questões emocionais. Existe algo dentro da pessoa, né, que ela não trata, não foi tratado, muitas vezes é inconsciente, ela nem imagina, né? Ela tá presa no cigarro, né? Então, todo vício, Tiago, ele tem uma raiz. Você fala, gente, vício é sintoma, vamos investigar a raiz. Eu estava conversando com uma colega do trabalho anos atrás e ela lutando para vencer o cigarro. E eu perguntei para ela, falei, tá, quando é que você fuma? Ah, eu fumo tal hora, tal hora. Falei, tá, mas antes, o que acontece, o que que você sente quando você vai fumar? E eu perguntei, quando é que você, por exemplo, você parou porque você fez um propósito? Não, vou parar de fumar. Por que é que você volta a fumar? Ah, eu fico nervosa, aconteceu não sei o que lá em casa. Pronto, compensação, né? Então eu vou, por quê? Porque eu estou passando por um problema, e aí, claro, o cigarro tem uma série de químicos que também agem no nosso cérebro, como a droga, como a pornografia, tá? Como a comida, enfim. Essa pessoa ocupando um lugar, ao invés de tratar a raiz do problema, ela fica tratando o sintoma. Então, eu comecei a fumar. Muita gente começa fumando por lazer, porque é novinha, não, fuma aí e tal. E depois eu tô dependente disso, porque tem uma série de centenas de químicos, tá? No cigarro, a bebida também tem compostos químicos que alteram o funcionamento do nosso cérebro. E o que que acontece? Qual que é a raiz? É a pessoa que tem compulsão por compras. Eu estou me sentindo sozinho, eu vou comprar, né? Eu me lembro uma vez que eu estava falando para um grupo sobre a pornografia. E aí, um rapaz se sentiu à vontade, era um grupo múltiplo, né? Ele falou assim: ah, eu não sou viciado.
Eu consumo, por exemplo, para mim sei lá, eu tô sozinho, bate, não sei, uma carência, porque agora eu não moro mais com a minha família, e aí eu tô sozinho em casa, e aí eu assisto. Então, o seu problema é a carência. Eu falei, e se você, ao invés de ter ido para a pornografia, você tivesse ido se relacionar com seus amigos, fazer uma ligação para alguém, ler um livro, fazer uma caminhada na rua. Ou seja, existem outras formas, né? Então, ele mesmo disse o porquê, ou seja, eu estou carente, eu vou para esse universo ilusório, né? E que a pornografia também age no cérebro como uma droga, ela vicia, tá? E aí a pessoa fica presa ali. E isso vai distorcendo a noção dela de realidade, de relacionamento, como o homem enxerga a mulher, como a mulher enxerga o homem, embora sejam mais homens viciados em pornografia do que mulheres, mas existem muitas mulheres também viciadas à pornografia. A pornografia age, o poder dela no cérebro é como uma droga, né? Já existem vários estudos, e ela vai destruindo, né, o seu a sua forma, o seu controle por impulsos, ela vai te viciando, daqui a pouco você está indo para coisas mais profundas, e você vai distorcendo a realidade, e assim, a maioria, né? Nem todo consumidor de pornografia é um abusador, mas todo abusador consome pornografia, né? Então, assim, olha como isso vai mexendo, vai distorcendo. Então, assim, Tiago, a questão dos vícios e compulsões, se você tem uma compulsão, tem um vício, esse tema de não, eu tô triste, eu vou comer, eu tô triste, vou comprar uma bolsa, meu chefe me deu uma bronca, eu vou sair para beber. Todas as vezes acontece algo que é uma questão emocional, que você precisa se autorregular, né? Voltar para o seu eixo. Você vai para alguma coisa que ao invés de você parar ali, refletir, conversar sobre isso, você vai para uma coisa para tapar esse buraco, então nós temos um problema. Por sinal, professora, dentro até do que você falava, a gente encontra muitos casais com problema nesse âmbito de pornografia. O marido que de repente deixou a mulher de lado por conta de fotos, vídeos e etc. Ou, às vezes, a mulher, numa pequena minoria, deixou aí o marido de lado. Você explicou de um caso de um rapaz solteiro. E quando esse vício chamado pornografia está dentro de um relacionamento, de um casal, homem e mulher, marido e mulher, como fica isso, professor? Por que ele ou ela vai buscar algo? Estamos falando, vou buscar um homem ali na foto, no vídeo, ou uma mulher na foto, no vídeo, mas eu tenho aqui em casa. O que passa na cabeça dessa pessoa para ir atrás desse imaginário, trocando esse real que ela tem? Então, Tiago, a pornografia, é o que eu falei, a pornografia, ela distorce, né, a realidade que a pessoa vê. Por exemplo, a sua mulher, né, a mulher que esse homem tem em casa, ela é uma mulher normal. Ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que tem um corpo normal, ela é uma mulher que tem hormônios, então ela tem o ciclo, né? Ela respeita o ciclo, então vai ter momentos do mês que ela vai estar mais indisposta e que faz parte, né, do funcionamento do corpo da mulher. Na pornografia, a mulher está sempre disposta a performar, é perfeita, ela tem um corpo perfeito. Então eu vou ali para aquela ilusão, né? É fantasioso mesmo, tá? E ali ele tem o prazer sozinho. Ele vê aquele vídeo, ele se projeta, né, ali naquela cena, né? E dura ali 3 minutos, porque os vídeos, os filmes não são longos, né? É o tempo ideal para manter você preso, te dar aquela descarga de dopamina ali, de prazer e de serotonina, enfim, de vários, né, neurotransmissores ativados. Você tem aquela descarga, ufa, pronto.
Por que você fica preso? Porque você tem prazer rápido sem precisar ter trabalho. E na fantasia. E ali na pornografia a mulher está sempre disposta, porque aquilo ali é um filme que foi gravado por dias. Ele dura 1, 2, 3 minutos, aquele vídeo. Mas ele foi gravado por dias para pegar os takes perfeitos, as cenas perfeitas. Existem muitas edições, né? Eu conheci um produtor numa igreja que eu congregava, ele trabalhou dentro da indústria pornográfica. Ele se converteu e ele falou assim, Arlen, a gente passava às vezes dias filmando, né, assim, editando e trabalhando um filme. E são muitas edições, maquiagens, né, para que aquela mulher, né, aqueles dois atores estejam 100% para trazer para você essa ilusão. Então é jogo de câmera, é a performance e tudo mais. Então ela vai direto na fantasia também, Tiago, daquilo que você não pode realizar no dia a dia por uma questão de valores, de princípios, de que é fora da normalidade, né? A gente viu assim, o que está acontecendo, né? Tem um rapaz, eu vi no Instagram, semana passada, uma matéria. Esse rapaz, ele começou como influencer, tá? Ele é uma pessoa com deficiência, ele é cadeirante, e ele está ganhando muito dinheiro gravando filme pornográfico, fazendo conteúdo adulto. Por quê? Porque as pessoas querem ver alguém com deficiência dentro de uma cena assim. Olha como vai degradando a questão dos valores, tá? E aí, Tiago, ali é um universo que você está sozinho, com uma tela na mão, dando lugar a fantasias, né? Que você não procura ter um controle inibitório, julgar os valores. Então, o que você falou, eu tenho uma mulher em casa, né? E aí esse homem vai para a pornografia. Por quê? Lá na pornografia, ele não precisa conquistar a mulher para ele poder ter o prazer dele. Ele não precisa conversar com ela porque ela teve um dia difícil. E não, ali ele liga a tela, ele assiste, ele tem o prazer dele sozinho, acabou. E aí ele vai ficando viciado, porque aí o cérebro dele começa a entender que e só isso aqui tá bom. Ele tá dando um comando, né? Então é muito importante que a gente veja a raiz. Pode ter sido também uma pessoa que vem viciada desde criança, né? Então tem muitos homens casados que ele conheceu a pornografia novinho, aí ele casou pensando que ele ia largar esse vício, porque não, agora eu sou casado e eu não vou precisar mais utilizar. Mas o cérebro dele já está acostumado, ele precisa sair desse lugar de dependência. Por quê? Porque no cérebro dele já deu um comando que... E outra coisa, e tem várias outras coisas, Thiago, porque assim, um homem se estimulando é diferente de um homem com uma mulher real, né? Assim, então é algo assim, Tiago, que a pessoa precisa entender qual a raiz para que ela possa sair do vício. A gente falou de pornografia, mas isso tem a ver com a comida, tem a ver com compras, tem a ver com... Tem as questões, os elementos que são químicos, que é a bebida, o cigarro, a droga, que vai trazer também a questão química de alteração corporal, alteração do seu entendimento, seu funcionamento cerebral, e vai acabar fazendo você ficar viciado, mas tem também aquilo que é para tapar um buraco emocional, e aí todas as vezes que eu estou frente a uma situação que eu não consigo ou não sei resolver sozinho, ou eu tenho dificuldade, eu vou para esse lugar, da compra, da comida, né, de assistir algo, isso é um vício. A gente fala de vício e dependência, a gente está falando do celular também. Às vezes a pessoa não assiste nada, ela só está vendo vídeo curto no Instagram. Por quê? Porque é aquela dopamina barata, não exige esforço nenhum para mim, para eu dar uma risada, para eu ver uma coisa diferente.
não exige esforço cognitivo nenhum. Eu simplesmente abro a tela e fico rodando o feed. Me dá menos trabalho do que conversar com uma pessoa. Me dá menos trabalho do que ler um livro, onde eu preciso ler ele inteiro para entender tudo, né? Então, nós precisamos entender também o impacto disso no nosso funcionamento, o que isso está fazendo a gente perder, o quanto isso está prejudicando os nossos relacionamentos e a nossa vida, para que a gente consiga encontrar meios de sair desse lugar de dependência. Uma questão, professora, que tem chamado a atenção muito, até mesmo de casais, namoro, noivado, casamento, é uma palavra traição. Eu penso o seguinte por algumas pessoas que eu conheço. São viciadas em trair. O relacionamento acaba aqui, aí arranja uma outra pessoa ali, trai de novo. E eu lembro de conversar com algumas pessoas, como diz a frase, só mudou de endereço, mas a história é a mesma, de falar, então por que você não fica sozinho, já que você gosta de ter tantas mulheres? Não, não. Eu preciso ter alguém na minha vida. E de verdade eu fico sem entender porque eu penso, como é que eu preciso ter alguém na minha vida, alguém fixo, mas eu preciso trair essa pessoa com outras mulheres ou com outros homens? Isso também é um vício, professora? Olha, Tiago, aí a gente precisaria conversar com essa pessoa, né? Assim, entender essa pessoa em aconselhamento terapêutico, né? Onde está a raiz dessa tendência dela de que eu preciso ter alguém fixo, mas eu vou sair traindo. Eu não sei se essa pessoa sofreu um trauma, se essa pessoa viu o pai traindo a mãe, ou se essa pessoa foi traída por alguém, foi enganada, e nisso nela é de maneira inconsciente uma vingança. Qual que é a raiz? Porque a gente vai falar assim, é safadeza, tá? Qual é a raiz disso? Né? Porque os nossos comportamentos, eles são motivados por algo interno, né? Um entendimento que pode ser distorcido, tá? Então, assim, isso precisa ser visto, né? Como é que o que aconteceu com essa pessoa? Pode ter sido, pode ser uma pessoa que, sei lá, até sofreu abuso, ou ele consome pornografia e a pessoa que ele está junto, por exemplo, no começo é empolgante, mas depois que entra a rotina, não tem mais essa adrenalina. Então ele vai para outros lugares, né? Para ter adrenalina com essas pessoas, porque com essa pessoa ele não paga boleto, né? É só aquilo ali e acabou. E não fica com a mesma pessoa também, porque aí chega um tempo que aquela pessoa também perde a graça. Então eu quero um fixo porque eu entendo que relacionamento é isso, é estar com uma pessoa, tal, mas eu quero essa adrenalina. Por quê? Onde está a raiz disso? Foi no primeiro contato, né, que essa pessoa teve? Como é que antigamente, por exemplo, eu ouvi muitas histórias, né, porque eu sou menina, mas ouvi muitas histórias de que assim, o filho menino, principalmente homens bem mais velhos, os pais ou tios levavam eles para casas, né, de prostituição, para ele se iniciar. Você precisa se iniciar na vida sexual. O que esse menino vai registrar? O que o cérebro dele vai entender? Né? Então, assim, Tiago, nós temos muitas questões, né? Então, cada caso é um caso, seria importante investigar. Claro, tem um problema aí, tem uma distorção, né, de compreensão do que é um relacionamento, do que é estar num relacionamento, a questão do respeito, da empatia, do amor. Não sei como essa pessoa entende amor, né? Não sei a história dela, então assim, precisaria a gente investigar mesmo para entender a raiz e essa pessoa conseguir sair disso. Pode ser que essa pessoa seja viciado em sexo, tem um transtorno também, né? Mas geralmente isso não está só envolvido com a questão da traição, não, tem outras formas, né? Então aí é um caso que precisaria ser investigado, mas que tem problema, tem. Muito bom, professora. O tema de hoje
ele é muito esclarecedor. Claro, se a gente fosse entrar a fundo, a gente precisaria de horas e horas, mas eu acredito que essa pincelada aqui que você trouxe para nós, explicando cada situação, aquilo que gera de desprazer, né? A princípio prazer, mas esse prazer vai gerar aí um desprazer na pessoa, direto ou indiretamente, a gente faz refletir a pessoa, puxa, será que o que eu estou fazendo está sendo bom, está sendo saudável para mim ou para minha família? E aí, caso, professora, tenha alguém que realmente está nesse conflito, eu quero até sair desse vício, não estou conseguindo e tudo, precisa de alguém para dar um caminho certo. Como é que essa pessoa faz para falar com você, professora? Tiago, aqui no Instagram, @Arlen Gomes, pode mandar mensagem, né, no direct para conversar. E-mail, arlen.gomes84@gmail.com, também pode mandar mensagem. Eu sempre olho até o spam, porque às vezes tem e-mail que vem para o spam dependendo do endereço, né? Mas vamos conversar e procure ajuda, né? Procure ajuda terapêutica. Eu vou conversar, por exemplo, eu vou conversar com o meu pastor ou meu líder religioso, tal. Se essa pessoa não tiver entendimento, né, desse processo mesmo, eu vou orar. Sim, você pode orar e eu creio sim que Deus tem o poder de te libertar desse vício se você dormir e acordar curado. Eu acredito, tá? Mas pode ser que o seu caso você precise passar por um processo, sim, é, um processo de libertação desse vício. Quando eu falo libertação, estou falando de expulsar espírito. Pode ser, sim, com a influência de um espírito maligno, pode ser, tá? Mas quando eu falo de libertação, é você fazer a transformação da sua mente, a renovação da sua mente, igual está lá em Romanos 12. Você mudar, né, ressignificar, e isso aí é uma caminhada, né, transformar suas escolhas, ressignificar suas escolhas, a sua forma de enxergar a vida, e isso vai precisar de um processo, né? Existem grupos, inclusive cristãos, que fazem trabalhos especificamente com homens que têm esse problema com a pornografia, né? Procure ajuda, tá? Por quê? Porque você pode estar destruindo, né, o seu casamento, até a forma que você enxerga as mulheres ao seu redor, isso está te prejudicando, isso não é saudável para você, não é saudável para a pessoa que está com você, né? Você que vai para compulsão em compras, não é saudável para suas finanças. O que você está querendo suprir? Então, é resolver a raiz, né, e não só o sintoma, para que você possa ter uma vida descomplicada. Disse tudo, professora. Ter uma vida descomplicada é ficar liberto de vícios e ter uma vida equilibrada. Professora, sempre é uma alegria tê-la aqui às quartas-feiras no nosso quadro Descomplica a Alma. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Tiago. Obrigada a todos quem participou aqui. Ótimo dia para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.